Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa. Olha, eu convido você desde já, tá bom? Você a desde já a curtir esse conteúdo, ou como a gente fala aqui em Limeira, curtir, porque nós fala com o R puxado mesmo, porque nós é do interior, tá? Então curta, comenta, compartilha esse conteúdo, se inscreva no canal do Na Mesa, porque aqui você ouve as melhores histórias. Tudo o que tem de melhor em Limeira passa por aqui. Limeira não, região também. Nas semanas atrás, nós tivemos aqui com a gente Tomás Brancati, um cara de Americana, inteligente, que deu uma verdadeira aula pra gente aqui. Muitos outros amigos, nós tivemos a história do João, do Guaíba, 39 anos de história em Limeira. Vamos falar assim, é temporal, né? Depende de quando você está assistindo, mas por enquanto 39 anos. Tivemos também a história do Alfredo Rocha, o palestrante de milhões, sentado aqui na mesa com a gente, sentado na mesa com você. Que prazer! E muitos outros que passaram por aqui, que são histórias que sempre nos trazem um grande aprendizado, um grande conhecimento, nos fazem lembrar do passado com prazer, não com pesar, né? Nos fazem lembrar de um passado de infância, um passado de luta que hoje conquistou várias vitórias através daquela plantação lá atrás. Mas então quero convidar você, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe. Sabe por quê? Porque a história de hoje, gente, é de um cara que eu conheço há algum tempo aqui. E eu não sabia que ele fazia pilates. Né? Isso me chocou, tá? Vocês já ouviram a risada aí? Né? Eu não sabia que ele tinha uma voz tão bonita assim, quando a gente começou a conversar, né? Mas, vamos lá. Eu estou falando do Daniel Fernandes. Agora, esse eu não sei, vou falar do jeito que eu falo, que eu sou brasileiro, sou português, sou de Limeira. Daniel Gibber, seja muito bem-vindo, Daniel. Oh, muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui, participando do Na Mesa. Eu estou me sentindo assim, quando você falou na mesa, eu pensei, eu sou uma carne de frigorífico, vou ser desossado. Aí eu falei, vão conhecer todas as minhas histórias, mais íntimas, todos os meus sentimentos, vão ser colocados aqui essa noite. É, mais ou menos por aí. Tô com medo. Jack Stripator. Você viu? Rapaz, dá um close na voz desse homem. Você viu? Boa noite. Olá. É um prazer. Boa noite. Tudo bem? Senhor amado, ó. Se você precisa de um podcast, venha ao Studio House, aonde você será muito bem recebido, como a sua casa, o seu sofá. Grave. Sinta-se à vontade, seja acolhido aqui no Studio House, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Rapaz de Deus, ó, pra começar desse jeito, a gente começa bonito, hein? Daniel, vamos lá. Mais uma vez, é um prazer te ter aqui, é um prazer te ter como amigo da casa, né? Espero que você nessa noite se sinta muito bem à vontade, como a gente sempre fala para os clientes, para os amigos, parceiros. Então sinta-se à vontade, hoje é um bate-papo. Nós só vamos desossar um pouquinho você. Vamos falar um pouquinho da sua história. Legal. Você é natural de Limeira? Natural de Limeira, nasci aqui. Ó, nasceu na terra, então Terra da Laranja, né? Terra da Laranja, isso. Eu tenho uma mania, eu amo fazer churrasco. Né? Não sei ainda, mas pelo menos na churrasqueira lá eu deixo da hora. Deixa? Opa, deixa da hora. Ó, tem um monte de gente que vai me assistir, vai ver. Vou até fazer o corte disso daqui. Eu sou uma pessoa que eu manjo muito de churrasco. Mas eu mando muitíssimo, mando muitíssimo bem. Uau. Eu como pra caramba, mas não adianta. Um dia, não, essa é uma história. Meu pai falou assim pra mim, vamos queimar uma carne? Eu falei, vamos. Aí, bora. Pegou um gatinho? Aí ele falou assim, mas eu não quero ir pra lugar nenhum, vamos fazer aqui. Falei, beleza. Show. Eu já estava casado, a gente já não estava mais dentro da mesma casa. Sim. Aí eu peguei e fui lá e falei, beleza, pai, vamos pegar a churrasqueira e tal. Eu corri atrás, ele já estava bem ancião e estava meio debilitado por causa de algumas enfermidades. Sim. Aí eu fui lá, fiz o churrasco e tudo. Eu não mando bem o churrasco, não adianta, não adianta. Eu não sei fazer a carne. Eu não sei, parece que ela tem um negócio comigo.
Eu acho que a churrasqueira tem um negócio com a minha pessoa, sabe? Repele. Aí eu peguei, tô conversando com meu pai tudo, cortei a carne, coloquei no prato, né, pai? Tá bom, né? Ele comeu, ele falou... Eu não vou falar o que ele falou. Mas ele falou, filho, não dá. Eu acho que eu faço melhor. Valeu a tentativa, mas não... Tá, aí tudo bem. Não obstante disso, meu irmão também... Não, vamos fazer Não, eu convidei meu irmão. Vem pra cá, vou fazer um churrasco e tal. Aí eu chamei ele, foi uns amigos da minha esposa também estavam lá. E eu peguei e fui tentar queimar uma carne. Realmente, ninguém comeu a carne. E meu irmão teve que assumir. Então, assim, me convidem para ir na sua casa. Eu levo o carvão, eu levo a carne. Só não fica na churrasqueira. Não, deixa aqui. Não dá certo. E eu, às vezes, eu quero, sabe por quê? Eu amo churrasco. Sim. Então, eu quero comer o churrasco, mas eu não sei fazer o churrasco. E muita gente explica, não, eu tenho um irmão, meu Marcelo Carrara, eu ia muito na casa dele, na chácara, e ele falava assim, é simples, põe lá o carvão e esquece dele. Beleza, quando tava aquele braseirão, ia lá e colocava a carne, e eu ficava do lado, olhando. Aí eu tava lá olhando. Subindo na carne. Eu tô que nem aquele pessoal que tá fazendo vídeo agora no TikTok, que põe o pão de alho lá, abre uma cerveja e o pão queimou. Eu olhando lá o cara fazer, ele falou, que começar a sair o sanguinho, você vira. Pra selar a carne, beleza. E não tem esse negócio de selar a carne, eu selo mesmo. Não tem como comer. Sela, a carne fica dessa cor. Aí nem minha esposa come. Ô, senhor, coitado da Bia, viu? Ô, Não Bia, tem jeito, dia que vocês quiserem comer um churrasco, passa um fone pra gente. Tá? Ela fala assim, eu vou ligar pro seu irmão. Pede pro seu irmão assar uma carne pra nós. Mas é uma paixão que eu, ao longo do tempo, desde criança, né? Meu pai falava assim, falou pra mim que eu chegava e pedia pra ele, falou, papai, você vai fazer churrasco? Né? Esses dias eu ouvi a história de uma moeda, né? Aí eu falava assim, da mulher. Nós vamos ouvir essa história daqui a pouquinho. Mas eu era do churrasco. Era né? do churrasco. É o churrasco. Papai, você vai fazer churrasco? Aí o papai vinha do mercado, colocava lá na grelhinha, uma churrasqueirinha pequena que a gente tinha, ia lá fazer o churrasco lá. Herança, né? Tá vendo? Herança. Hoje eu tenho o prazer de fazer pro meu pai. Ó, que legal. Não, eu gosto de fazer, não, pai, pode ficar tranquilo aí. Come lá, tá bom, pai? Tá bom, viu? Tá bom, viu? Tá bom. É o prazer que eu tenho de ver meu pai, meu sogro, né? Esses dias a gente foi viajar e meu sogro, não que ele esteja restringindo, mas está evitando comer um pouco de carne vermelha. Beleza, né? Aí eu falei, não, então tá, vou pegar uma carninha de frango aqui, uma sobrecoxa desossada, já temperadinha, vou dar um tratinho boa. Vou fazer pro sogrão. E preparei lá, tá, fiz bonitinho. Rapaz, o problema é que o sogro chegou atrasado. Porque quando chegou, quem tinha comido era a filha, minha esposa, meu sobrinho, todo mundo mesmo. Ô, Rê, e aquele franguinho lá? Teu franguinho lá? Eu falei, não tem o franguinho já comeram tudo. Mas peraí, eu vou fazer uma pro senhor aqui, vai dar uma preparada. Mas eu gosto. É legal, né? Eu acho que é a nossa cidade aqui, como a gente começou essa conversa falando de mercado, porque tem muito mercado, e o Daniel falou muito bem, Daniel, que ele merece come muito. É verdade, eu não sei lá em Araras, né? Como que é Araras, né? Eu acho que o pessoal não gosta de churrasco lá, né? Essas coisas, né? Eu não sei se eu falo, porque esse dia ela ligou e ela me viu na televisão. Porque ela acha que tá na televisão dela, né? Mas não tá no canal, tá no YouTube. Eu vi você na IPTV. E eu falei, não tô na IPTV. Não, tem propaganda sua lá entrevistando uma moça. Ô, senhor. E eu tive um contato com a minha sogra, foi mais ou menos assim, vamos lá. E minha sogra, quando a gente tava conversando... Só fazer um adendo aqui. Sim. Pessoal, foi um prazer receber o Daniel aqui. Verdade. Mas aqui já. Bom marido, bom homem. Mau genro. Genro, adendo. Aí eu fui lá, né, e ela pegou e falou assim, eu vou fazer uma janta pra vocês. Beleza, vamos lá. Não, minto, foi final do ano.
Ai. Foi final do ano e a minha esposa se preparando, eu psicologicamente, né? Ó, fulano faz lasanha, e fulano faz não sei o quê, e fulano faz não sei o quê. Nossa. E todo mundo tem lá a sua especialidade. Olha. Bom, tamo junto lá, né, meu? Vai ser festa. Bom, eu não sei nem fazer churrasco. Se eu vou num lugar onde todo mundo tem uma especialidade, a minha é comer. O que esse povo vai fazer? Achou o degustador da família. É. Aí eu fui lá e tô comendo tudo. Rapaz, quando eu vi a minha sogra bateu. Ela fez um prato, cara. Eu vou falar um negócio pra você. O meu pai, ele era caminhoneiro. E meu pai trabalhava no sítio, carpia, tudo. Eu vi aquele homem comer. É. Eu vi minha família inteira comer. Sim. Ninguém come que nem aquela mulher. Ninguém, cara. Aquela mulher num rodízio, meu Deus. Ela dá prejuízo. E eu fiz questão de levar ela no João, que teve aqui já, Sim. no seu podcast. Uhum. João, cara, figura muito gente boa. De boa demais. Levei ela lá pra comer. Olha. Pra ver a quantidade. Ó, pra você ter uma ideia. Ela pegou muita comida. E aí ela, tipo assim, não satisfeita com o volume, aí ia pra até fundo. Sim. Ainda ela catou um monte de maionese. Uau. E pra dentro. Aí tinha um bolo. Bolo era pudim, não lembro. Era um pudim. Olha. Rapaz, ela dando umas talagadas de 4 dedos assim nas fatias do pudim. Eu não consegui tirar foto, Renato. Porque sabe que eu não consegui tirar foto? Porque eu fiquei tão abismado que eu falei, se eu tirar, a pessoa vai achar que eu montei o prato. Não, mas é realmente. Então assim, ela veio em casa, a primeira coisa que eu falei pra minha esposa, viu, vai um finalzinho de semana com sua mãe, vamos almoçar fora, vamos jantar fora. Vamos no rodízio, porque o dinheiro que eu vou gastar pra fabricar comida pra sua mulher, não vai. dá pra pagar o rodízio. Olha, por esse lado, né, já trocando aí de posição, eu tô bem. Porque minha sogra é bariátrica, né? Então ela come um pouquinho assim e já tá satisfeita. Puxa vida. Eu tô de boa. Eu falei, pessoal, em casa, tem hora que eu fico com raiva de fazer churrasco pra vocês. Vocês não comem, cara. Verdade. O pessoal não come. Como vocês não comem churrasco? Vai fazer arroz. Fala, gente, por favor. Você, limeirense, meu amigo, tá aqui com a gente na mesa, ouvindo essa história. Por favor, vai fazer churrasco na sua casa? Não faz arroz, criatura. Não, ô louco. Saladinha de rúcula, tomate, como é que fala? Um vinagrete pra acompanhar. Combinar. No máximo um pãozinho cortado no meio pra você socar a carne e o vinagrete junto. Mas arroz, irmão, não combina. E tem gente que faz arroz e feijão ainda. Faz arroz, feijão, compra maionese e faz a carne. Pai do céu. Vamos comer carne, pô. Vamos comer carne, meu. Não é todo dia que a gente come carne, gente. Vamos pensar um pouquinho. A não ser quando come a cutícula, né? Aí a gente tá estressado, come a cutícula. Por aí. Vai nesse caminho. Mas vamos lá, Daniel. Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Você nasceu em Limeira. Sim. Ó, toda essa volta aqui pra gente voltar aqui. Em Limeira de novo. Voltamos para Limeira. Para Lima. Vamos lá. Você nasceu em Limeira. Sim. Que bairro da cidade você morou quando era criança? Faleceu hoje em nossa cidade, senhor. Eu nasci num bairro perto da Santa Casa. Eu não sei o nome daquele. Eu creio que eu deva ter nascido, em algum hospital. Sim. Mas as histórias, elas se convergem muito. Eu não consigo entender. Mas eu vou contar por um aspecto que a minha mãe, que me adotou, conta. Ok. Então é assim, eu estava na rua, perto da Santa Casa. Sim. Mais fácil. Uhum. Porque se eu contar qualquer coisa que eu for contar antes, eu posso também estar falando mentira. Então, ninguém afirmou nada pra mim. Então eu vou contar só do que realmente aconteceu. Que essa história é unânime entre todo mundo. Okay. Todo mundo deu um aval. Eu tava na rua, ali perto da Santa Casa, até na rua onde minha avó tem casa ali, tem até uma antena que foi feita meio fora de esquadro. A calçada fez um S. Um S pra poder... Fez quase uma rotatória. Rua Joaquim... Não é Joaquim Rodrigues de Oliveira? Não sei qual que é ali. A de trás é Desembargador Júlio César da Silveira, esse eu sei.
tá. Eu morei nessa rua também. Ah, morou ali. Não na mesma época. Tá. Um pouquinho depois. Em 76, 77, 78 e meio. 1978 e não. meio. Foi bem depois, gente. Essa época do bem meu pai era... depois. Então, em 1978 e meio, porque minha mãe era muito categórica quando ela falava. É 2,5. Entendi. Né? Então, ela falou que em 1978 e pouquinho, passou um rapaz de Corcel. E diz que tinha um rapaz ali, meio moreno, esse trajava cueca, uma camisa cavada listrada, estava calor, e vinha ele perambulando pela rua, pegando no bico da chupeta, da mamadeira vazia, e andando para a rua. Era 4 casas, 3 ou 4 casas, era um bar da casa da minha avó. Então 4 casas, era o boteco na esquina. Diz esse rapaz que eu tava lá, eu não vou falar o nome dele porque eu posso sofrer um processo, né? Eu não sei como é que anda a situação por aí. Então, ele passou com o carro e foi comprar cigarro. Diz que eu o abordei. Olha. Hoje você vê que, já era empreendedor naquela época, hein? Olha só. Eu já abordei o cara logo na saída e já pedi uma moeda. Os caras do sinal estão atrasados. Os caras do sinal hoje estão atrasados. Então, olha. Eu já fazia isso em 1978. Caramba, e-mail. E-mail. Na saída do boteco, o cara tava lá, eu já tava abordando ele. Pedindo a moeda. Aí eu abordei ele pra pedir uma moeda e ele perguntou pra mim pra que era. É um rapaz bem desenvolto. Pra quê? Falei, pra comprar um chiquete. O chiquete. Comprar um chiquete. Aí ele entrou lá dentro, comprou o chiquete, falou, mas espera aí, você mora onde? Porque ele se espantou de uma criança de 2 anos e meio, tá na rua, trajado, né? Hoje é tentado ao pudor, um negócio desse. Geração mimimi aí. Meu Deus. Ia colocar na cadeia. E ele pegou e colocou dentro do Corcel dele. Corcel, meados de 70 e pouco, né? Sim. Ele é Corcelzinho, Corcel quadrado. Quadrado, certo. Aí ele me levou à casa da minha avó e na casa, até hoje tem, né? Que tem aqueles, onde é o relógio de água, que faz aquele pedestalzinho, né? Cavaletinho, né? Isso, em cima. faz um cavaletinho. Minha avó e meu avô ficavam ali, com o ombrinho, com os cotovelos e olhando o trânsito. Olha só. Olhando por ali, né? Tomando uma fresca. Dentro de casa tá calor. Tá tomando uma vamos fresca. Vamos tomar uma fresca ali, velho. Vamos lá. Aí estavam os dois lá e eu tava dentro do carro. Ele abaixou dentro do carro assim e falou, é da senhora o menino? É meu. Mãe dele? Tá por aí. Foi pro carnaval, sei lá. Foi dar um rolê. Foi lá pro Rio de Janeiro, não voltou mais. Uau. Posso levar? Pode. Minha mãe, e ele contando a história. A minha mãe casou 2ª vez com o atual marido, ela não pôde ter filho. Eu vou levar. Beleza. Levou embora. Levou embora. Eu lembro de flashes de quando eu cheguei na casa dele. Ele morava com os dois, né? Com o padrasto e com a mãe dele. Esse senhor, um lemão, meio uma expressão meio carranca, né? Já olhou e colocou no colo e vamos brincar um pouquinho. Olha. Aí eu lembro que a minha mãe estava na cozinha, minha mãe tinha bigode, cara. Eita Deus, ó. E ela olhava de canto de olho. Ai, Jesus. Eu lembro uma foto dela, não tem essa foto, infelizmente. Tacaram fogo em um monte de coisa lá. E eu lembro que ela olhou de lado pra mim assim e perguntou pro moço, né? Pro filho dela que trouxe. O que esse menino tá fazendo? Não, vocês não podem ter filho, eu acabei trazendo, achei na rua. Achei na rua. Peraí. Achei na rua. E levou eu lá e acabaram ficando comigo lá. E eu lembro que tinha um fogão, que é aqueles asas que saía voando, amarelinho. A casa pintada toda de bege. Isso eu lembro. Nossa, tá muito marcante na minha memória. Amarelo, minha mãe também teve. Aqueles quadrados, não é quadrado, é um negócio de cerâmica, de barro que o pessoal coloca pra entrar, vazado, né? Sim, tijolinho vazado. Tijolinho vazado, Que era na época tava em alta. É. Aquele tijolinho vazado, a casa descia assim, tinha uma escada e tinha umas crianças lá que eram os netos da minha mãe. Sim. Aquele casal ficou comigo lá botou pra brincar com as crianças. E ali eu fui chegando, né? Diz ela que eu tomei 7 mamadeiras.
Uau. Por isso que eu não gosto, eu não consigo fazer churrasco. Entendi. Mas um leite com Toddy, uma gemadinha à noite, aí, Mãe de campeão, Deus, hein? é. É, Vou puxar um É. leite com Toddy aqui. E aí eles me adotaram. Eu fui muito bem acolhido, né? Pela família, pelo meu pai, que já saiu pai, já saiu mãe, estamos junto aí. Olha que legal. E aí eu fui muito bem acolhido e assim, de tudo que aconteceu na minha vida hoje, de quem eu sou, eu devo aquilo ao que aconteceu nesse dia. Eu creio que Deus tem uma história para nós e basta a gente seguir. Sim. A história está lá, o caminho está lá. Você tem que trilhar ele. Vai querer? Beleza. Não. Então, como eu era pequeno e eu não tinha o meu livre-arbítrio, naquele momento que eu não tinha consciência, Sim. eu peguei e estou seguindo a história. Então, ele mudou. Eu fui o único dos meus irmãos que teve a vida mudada. A educação, vamos colocar assim, Sim. né? Eu tive uma educação diferenciada. Minha mãe, ela não era professora, né? Vamos colocar assim, ela não tinha diploma de professora. Mas era uma mulher que cozinhava muitíssimo bem. Ela era até cozinheira, chefe da cozinha da TRW, que era a antiga Varga. Sim, sim. Que ela tinha registro na carteira mesmo, que era Varga. E ela era chefe da cozinha. Só que assim, ela conversava muito com os diretores. E era uma mulher muito evoluída para a idade dela. E assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu não consigo não falar da minha mãe. Sim. Porque se eu tô falando do jeito que eu falo, é porque ela me ensinou a falar. Ela te ensinou Ela me a ensinou falar a com falar. essas pausas e essa voz bonita. Rapaz, olha que aprendizado então. E ela me ensinou assim tudo na vida. Ela me ensinou a tratar uma pessoa, ela me ensinou a me tratar, ela ensinou a tratar as pessoas, dependendo aonde eu esteja, eu tenho que dar um certo tipo de tratamento. Sim. Me ensinou a tratar uma mulher como deve ser tratada. Então, assim, é uma pessoa que eu nem tinha ido para a escola, ela já fazia o L como um peixe. Então ela foi me ensinando o abecedário. O A era uma menininha, com o cabelinho de ladinho assim, Aham. fazia o olhinho, tinha uma lousa, ela tinha uma régua grande. Ela era De costureira. madeira? De madeira. Ai, Jesus amado. Então, assim, ela cozinhava, ela costurava e ela era assistente da diretoria do meu pai. Olha. Meu pai era motorista de caminhão. Sim, sim. Então ele tinha um caminhão e ficava viajando. Então ele tinha carga e tal, e ela que administrava as cargas dele. Olha. A gente na rua era a única família que tinha telefone na época. Uau. Aquela época que o telefone vinha declarado imposto de renda, né? Declarando imposto de renda. Valia 2 terrenos um telefone. Valeu dois. Que coisa, gente. Hoje você quer, eu quero o Olha. telefone. Quanto tá? Custa? Ah, 1.000, 2.000 reais. Tá aqui, ó. Pronto, parcela um cartão. Casas Parcela no Bahia. cartão. Ou então você vai lá na Magalu, né? Tem aquele carnezinho gostoso. Vai lá. Vai lá. É, piadas à parte, Daniel, mas vamos É. só fazer um ênfase aqui. Vamos lá. Toda essa educação que a sua mãe te deu, tudo que ela ensinou pra você há poucos anos atrás, né? Esses Bem, dias coisinha aí. Esses dias aí. 6 meses. Colocadas no dia de hoje, para os jovens de hoje, vamos falar, para as crianças de hoje, como você acha que seria o tratamento da sua mãe? Como que ela seria tratada, vamos colocar, pelos filhos de hoje, né? Porque pelo que você bem conotou, ela era uma mulher à frente do tempo, que gostava das coisas certas, fazia as coisas com excelência, trabalhava muito, porque uma mulher administrar carga de caminhoneiro, cuidar de filho, cuidar de empresa, casa, não é fácil, né? E ter essa responsabilidade e saber ensinar e cuidar com maestria, nos tempos de hoje, é um pouco difícil, um pouco diferente, né? Bem diferente. Ensinar até falar bonito, desse jeito. Minha mãe ela deu ela deu não. Eu lembro que ela lia e depois ela fazia com que eu lesse. Legal. Porque ela estimulava a minha memória. Uhum. Eu fui educado por 2 pessoas muito fundamentais na minha vida. Eu creio que são 2 pilares que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. A minha mãe, numa educação falada, escrita,
comportamental, estimulava a minha memória. Meu pai era uma pessoa, ele era alemão, eles são de família natural de Limeira, que colonizou o bairro dos Pires. Então ele vinha numa linhagem assim, honesto. Da época do fio do bigode ainda. Ele sempre falou, você pode não ter dinheiro no bolso, mas você tem que ter crédito. Mas para você ter crédito, você tem que ter o quê? Honestidade. Se você for uma pessoa honesta, todo mundo te empresta na dificuldade. Tanto que eu lembro que uma vez roubaram o caminhão dele e aconteceu que outra pessoa também perdeu quase tudo e eles se juntavam na família, ia lá e todo mundo pegava um pouco do que tinha, ajudava. Raspava lá e ajudava outra pessoa. Que legal. Então isso ele trouxe, né, do jeito dele. Não sabia mexer com o telefone, não tinha jeito, ele não. O telefone de hoje era horrível. Eu comprei celular para ele, na época era plano, a gente tinha que fazer, dei na mão dele. Melhor, o senhor está na rua, o senhor já atende, ele não atendia o telefone. Porque ele falava, eu dirijo, eu atendo o telefone. Bom, um motorista consciente, né? Vamos ver. O motorista de hoje tá o telefone. O carro aqui, ele... Primeiro o telefone. Alô? E vamos embora. E aí esquece. Então eles acho que juntaram, né? Eu lembro que eles se chamavam de bem. Quando eu cheguei, eu ouvia as conversas, todas as conversas eu ouvia. Sim. Então meu pai falou para minha mãe, vamos chamar você de mãe e eu vou chamar você de pai. Para que ele aprenda. Senão ele vai chamar você de Ana e eu de Elton. Aí. Né? Não é legal. E eles começaram a me educar, mas assim, é severo, né? Mas eu creio assim, toda severidade trouxe coisas boas. Porque é um propósito, né? Por onde eu passo hoje e conto sobre a educação que eu tive, e às vezes eu vou em empresa e converso com pessoas de 22 anos. E o cara fala assim pra mim, mas como que você aprendeu isso? Primeiro almoxerifado foi o almoxerifado da minha casa. Sim. Minha mãe tinha aqueles armários de ferro. Nossa. Existe, tá na casa do meu irmão, hoje do meu irmão da outra família, aí tem que contar, o irmão de sangue. Tá na casa dele, até hoje existe. Tanto que pra pintar o armário, você mandava na funilaria. Caramba. Olha. Armário de ferro, você mandava na funilaria. Os caras que arrumavam Fusca, arrumavam Corcel. Pintava os armários de cozinha. Trocava as cores. Loucura. Branco, amarelo, azul, tinha aquele azul portão. Aquele azul, um azul... bebê, né? Azul que a gente bebê, fala hoje, isso, azul bebê. Azul bebê, né? Eram as cores da época, né? Eram as coisas da época. Então, eu lembro que aí esse armário, quando a minha mãe comprava, ela antigamente fazia compra para 6 meses. Não era compra rápida, né? Tipo, minha mãe e meu pai falavam assim, não tem que ficar indo no mercado. Eles se conversavam e não, gente, não tem que ficar indo no mercado comprar. Olha. Então, eu lembro que era caixas de lata de óleo, de lata. Olha, lata, óleo na lata. Exatamente. A lata tinha diversas utilidades, né? Muita. A lata minha mãe usava depois para fazer hambúrguer, sabia? Opa. Abria lá os dois lados, fazia a mistura lá da carne moída, colocava lá dentro, deixava na geladeira de um dia para o outro, né? Quando pegava lá no dia seguinte, apertava, cortava e ficava uniforme. Olha só. E eu só sabia fazer um ônibus. Só sabe fazer um ônibus. Já é mais uma serventia da lata. Eu sabia fazer um ônibus. E outra coisa também, a gente também fazia de casinha para jogar taco. Ah, sim, para jogar taco. Pra jogar taco, tá vendo? Ó, quantas serventes, você que não é desse tempo, você que, cara, você não entende nada, você é geração 2000, se liga. A maioria da galera que nos acompanha aqui é mais ou menos da nossa idade, tá? Então vai tá entendendo o que a gente tá falando aqui. Você brincou de taco na rua com lata de óleo, sim. Ou fez caminhãozinho de busão ali, também. Busão. Caminhãozinho ou busãozinho ali com a lata de óleo, eu sei. Fez também, certeza. Certeza. Fez. E aí... As compras eram sempre para os meses, né? Muito. Sim. Aí meu pai chegava e falava assim, meu pai levava aquelas caixas grandes de laranja, que é a caixa peso, verdade, né? De 40 quilos. Hoje a caixa peso é 20, mas era 40. E eu lembro, era uma azul e uma amarela. Então vinha barrotada de compra. Fora as caixas das coisas fracionadas que eles compravam óleo e tal.
Arroz era 6, 7, 10 sacos de arroz. Eita. Só tinha 3 pessoas na casa. Se Gente falar isso do hoje, céu. o povo não acredita. Olha só. Vou no Atacadão fazer compra por atacado ali, ó. O atacadão era em casa. É, o Atacadão é uma... Meu pai tinha um quartinho de despensa no fundo, onde ele guardava todas as... Falava... como é que fala? Não é tralhas do caminhão. Eu esqueci que meu pai falava. Minha mãe falava pra ele que era bom que ele arrumasse aquela trouxa. Chamava de trouxa. Porque tudo tinha no quartinho, né? Sim. Se precisava de uma ferramenta, tinha lá. Se precisava de um martelo, tinha lá. De um prego, de um parafuso. Ele não... Vocês estavam falando pra minha esposa. Meu pai falava assim, mas que parafuso você precisa? Autobrocante. E ele fala, peraí que eu vou buscar. Passava um dia inteiro ele com os vidros na mão, tentando achar o parafuso. Meu, é só ir na autopeça ou nos lugares onde vende parafuso, você compra um parafuso lá. Sim. Mas tudo ele guardava. Mas, Era o jeito dele. É, mas a diferença, hoje tem homem que não tem uma ferramenta em casa, cara. Eu não vou falar nada. É. Não tenho. Mas tem na empresa, Ah, sim. Ah, então. Eu tenho. Em casa não tem, não. né? Não é, ai, quebrou. Pera aí. Deixa eu ligar pro marido de aluguel aqui. A maioria hoje É justamente por aí. Sabe por quê até? Porque eu vi assim, ó. Quantas vezes acontecia lá? Vamos trocar a torneira? Vamos. Era o dia inteiro para trocar uma torneira. Rapaz, era uma novela só pra... Porque daí o que acontecia? Não sabia tirar. Meu pai tinha uma força bruta, mexia com caminhão. Eu também já comecei a aprender a força bruta. Então o que a gente fazia? Ou a gente comia rosca, ou a gente entortava o negócio. A gente não sabia como é que desmontava. Quantos corinhos de torneira, sabe o que meu pai fazia? Cortiça. Aquele corinho da torneira. Mas, rapaz, tinha uma torneira em casa que, eu vou falar um negócio pra você, ela servia pra ir em velório. Como aquela torneira chorava. Ela chorava demais. Meu, não tá... Eu lembro que a torneira do banheiro, até 6 anos atrás, a torneira tava lá ainda. Sim. A mesma torneira, pra você ter uma ideia. Ele mandou chombar a pia do banheiro, ele colocou aqueles ferrinhos em 3/8 de construção assim, Sim. embaixo. Tava lá até esses tempos. Quem que arrancava aquilo lá da parede? Não arranca. Não arranca. Um marretão de 5 quilos. Então são Força coisas. bruta. Então são coisas que assim, era um evento você trocar um corinho de torneira. Não se trocava a torneira. Trocava o corinho. Aí quando eu montei um escritório nessa casa, eu não conseguia arrancar depois a torneira para trocar. Falei, é mais fácil quebrar a pia. Quebra a pia, quebra a parede, Quebra do que trocar. tudo. Não tinha como. Rapaz. Então, assim, esse tipo de situação que a gente não tem hoje. Eu viajava com ele com caminhão, eu era criança, né? E ele me levava para viajar junto com ele no caminhão. E meu pai é assim, você andava com ele, ele falava, ó, isso daqui, que nem eu lembro em São Paulo, essa é a Avenida do Estado, e se você for por aqui, você vai parar ali. E se você for por aqui, você vai parar lá. Uau. E se você, em Limeira ele fazia assim, vamos na casa da tia não sei quem. Aí a gente ia. Eu ia no meio, que ele falava pra mim que eu tinha que ficar no meio, né? Meu Aí. pai dirigindo, minha mãe aqui, eu tinha que ficar no meio. Eles iam. Aí eles falaram assim, como é que volta? Se você fizer uma pergunta hoje para uma criança, ele não vai saber o que é. De jeito nenhum. 10 anos, não sabe. Vê lá. Não sabe pegar um ônibus. Não. Que isso? Ônibus? É Uber, né? Hoje Já é sai Uber. com o trajeto. Isso. Já sai com o Já sai com o trajeto. trajeto. Modernidade. Modernidade. Né? Meu pai brigava muito, que ele falava assim, mãe, mas eu já falei pra você, é só me dar o endereço e o número da casa, não tem como errar. Para de falar que vira aqui, vira ali, vira lá e sobe e desce. Ele não gostava desse tipo de explicação. Ele falava, me dá o nome da rua e o número da casa. Não eu precisa chego. fazer a voz da Siri, não. Ali, lá. E ela fala, antigamente fazia o trajeto, né? Não, você sobe aqui, você vira ali, aí passou o bar, não sei do que. E ele falava assim, Dani, se você prestar atenção, você vai ver que o cara vai falar assim, mas tem uma árvore muito grande, cortaram a árvore. Você errou o caminho. Mas tem uma escola com o muro tudo pichado, não sei, pintaram o muro da escola e não escreveram que era escola, você perdeu. Nossa. Então meu pai era muito minucioso. Olha. E ele me ensinou a ser praticamente igual a ele. Igual a ele. Porque eu enxergo tudo muito longe. Olha. E meu pai falava, ele tinha uns testes dentro de casa. O molecado de hoje não sabe o que é uns testes. Vê lá. Então era assim,
Pega uma velha, uma caixa de fósforo pra mim. Todo mundo na sala. Pai e mãe. Vela, porque acabava a luz naquela época. Vocês não sabem o que é isso, né? Não sabem. Não. Não, você tá assistindo novela, acabou a luz. É. E ela acabava hoje e ia voltar amanhã. Nossa. Você também não sabe, né, Renato? Aí, não, você já nasceu nos 80 e lá vai burlar. Já sou um pouquinho mais atualizado. Não, acabava a energia elétrica. Olha. E era normal. Hoje em dia acaba, né? E a galera já fica assim, pelo amor de Deus, cadê a elétrica que não vem? Eu pago energia elétrica. Eu pago isso aqui, ó. Vai descontar as horas que tá sem energia? Só que Né? É. Quantas vezes a gente escutou isso? hoje todo mundo tem um mimimi. Eu pago. Sim. Só que naquela época, olha como era diferente. Você só tem energia elétrica porque existe uma empresa que sofreu concessão, foi lá e deixou a energia elétrica. Então, assim, era um favor que a energia fazia, né? Que a companhia elétrica te desse a energia. Olha. Então, se faltava, ninguém reclamava. Todo mundo saía pra rua. Ou acendia a vela em casa, se tivesse muito tarde, ou se tivesse muito frio. Todo mundo ficava dentro de casa. Acendia tochinha. E minha mãe e meu pai falavam assim, você tem que saber aonde estão essas coisas. No escuro você tem que ir lá. Então isso era um jargão. Por que que meu pai e minha mãe falavam isso? Eu acabei de comer, levantei e fui assistir televisão. Já era totalmente ao contrário de hoje. Hoje já se come assistindo. Na minha época não podia, era proibido. Então, eu deixei o prato e fui assistir televisão. Meu pai ia lá e falava, viu, se eu precisar do seu prato agora, onde ele está? Tá na mesa. Aliás, eu não sabia onde estava, que eu não lembrava mais. Então ele falava, você vai lá, pega o prato, põe na pia. Se a sua mãe não for lavar, você lava e guarda. Olha. Por quê? Porque se acabar a energia, era sempre assim, se acabar, a gente estiver no escuro, você sabe que tem um prato lá. Sabe o que é uma boa tática? Quando eu tiver um filho, viu, amor? A gente vai praticar essa tática aí, ó, pra ensinar um moleque ou uma menina a lavar a louça, né? Aí qualquer coisa, pai, mas não vai acabar. Vai acabar, ó, vai por mim, vai acabar. Aí é só ir lá, ó, disjuntor, acabou. Desliga tudo. Pronto. Aí, ó, não falei que ia acabar? Acabou. Cadê a internet, seu celular? Cadê? Ó, acabou, não falei? E não, era... Aí bate o desespero. Era nesse nível. Então, e para tudo eles tinham uma metáfora. Uau. Era lindo de ver. Então, tipo assim, eu cheguei em casa, deixei o tênis na sala. Aí meu pai, ele tinha o hábito de assistir televisão, né, na sala. E você deve saber disso. Existia um respeito entre a pessoa que estava assistindo televisão. Porque a única fonte de informação, não é que nem hoje você tem informação no seu tablet ou no seu smartphone. Não. A fonte de informação era ligar a televisão. Olha. E já teve televisões a tubo por aí, hein? Exatamente. Tanto que eu tenho foto no meu Instagram que era colocado na frente da televisão uma peça de acrílico. Pra impedir Era proteção pra proteger a visão, né? Não, tinha 3 cores. É verdade, branca das pra cores. dar cor, porque dar só era cor. branco e preto. É verdade, A primeira, a película lá. Isso aí foi pra computador que eu ia falar. Mas realmente, as TVs que vieram pro Brasil, elas começaram a vir pro Brasil pós Segunda Guerra Mundial. Né? Foi uma forma de pagamento do governo americano para o governo brasileiro, que na época, olha, gente, história, tá bom? Que na época o governo brasileiro forneceu de primeira acessórios, era bota, era roupa, era capacete, fabricados aqui no Brasil para os Estados Unidos, que era um aliado da guerra. Até depois o Brasil forneceu também algumas tropas, né, algumas pessoas. E como os Estados Unidos pagou? Pagou enviando TV, rádio, tudo, mas era tudo preto e branco. Lá já tinha colorido, mas pra gente aqui veio preto e branco. Valvulado, né? Tinha que deixar esquentar. Esquentou, funciona. Se não esquentou, putz. E era uma televisão por... Na época chamava bairro, né? Uma televisão por bairro. Verdade. Tinha só os magnatas que tinha televisão. Agora com essa telinha aí pra ficar com 3 cores ainda. Mole. E mudava, era 2 estações, 2 não, 3 estações, né? TVB, não era TVB. Era a Manchete,
Nossa, gente, revelando a idade. Pantanal. Manchete. Pantanal, mas verdade. tá passando hoje, você que tá vendo aí, Pantanal, você não sabe o que é Isso Pantanal. aí é Pantanal, não sabe, você não sabe. Isso aí é Pantanal mimimi, gente. Não. Isso aí é Pantanal, né? Que isso? Nutella. A gente ia ser o Pantanal raiz, filho. Tinha o velho do Rio, a mulher virava onça. Isso é de verdade, mano. Você tá tirando? Que é história, irmão. Não, que isso. Que é a raizão lá, ó, da roça. Você assistiu a novela Jerônimo? O Jerônimo. Rapaz, Jerônimo, justiceiro do sertão. Olha só. Era um evento. Todo mundo parava. Família, galera, vizinhança ali. Nem ônibus passava na rua. Não passava. Né? Meu Deus. Até o cachorro vinha sentar para assistir o Jerônimo. E se eu disser para você que antes de você ter o telefone, o smartphone, o seu tablet, o seu computador, o seu PC, e sei lá o que você está usando para assistir até o podcast nesse momento, existia algo que foi assim um boom na época que eu via, eu falava, os caras são muito milionários. Os caras tinham uma televisãozinha que era um negócio desse tamanho, que era quase 50 centímetros, 60, e tinha uma telinha bem pequenininha, branca. Pra assistir, cara, mole. Que coisa. Os porteiros de prédio assistiam na época, os caminhoneiros tinham pra assistir, os tiozinhos da Kombi tinham. Verdade, o tiozinho da Kombi e o ventiladorzinho ali. E o ventiladorzinho, muito legal. Essa época foi fantástica. Uma época boa. A época que a gente ficava na rua até tarde, que nem você falou aí agora há pouco. Ninguém tinha medo. Ninguém tinha medo. Né? A gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, às vezes, brincando na rua. Batendo papo. Todos os vizinhos. Todos os vizinhos, né? Batendo papo, conversando e tal, né? Falando sobre tudo, atualizando um ao outro, né? O rádio vizinho. Né? E não tinha esse problema de criminalidade, problema de droga, né? Drogadição que a gente tem hoje. A gente cumprimentava todo mundo. Todo mundo era simpático, todo mundo era educado, né? Hoje em dia, você entra dentro de um ônibus, tá? Pra quem pega ônibus, não anda de Uber, tá? Eu ando de 99. Os mais privilegiados. Né? Os mais, como diz o meu priminho, privilegiado. Né? E a galera já tá lá, tá com foninho, celularzinho. Individualismo. Ou então a pessoa entra, passa por cima de alguém, nem bom dia fala, vai sentar no banco, aquele banco duplo, né? A pessoa tá aqui na ponta, tem o outro vazio, ele passa por cima da pessoa, mas não fala um bom dia, com licença, boa tarde. Esquece. O que é essa educação hoje? A educação que a gente fala. Tudo bem que a gente veio daí também, né? Porque da nossa época, infelizmente, já começou... Só um adendo aqui, observação. Ei, você que vai ter filho agora e é da nossa geração, faz um favor, educa ele do mesmo jeito que você foi educado. Isso. Tudo isso que você está ouvindo, lembra e executa com ele. Não fica prestando atenção nos amiguinhos dele, não, nos vizinhos dele. Não, educa ele do mesmo jeitão. Vamos brincar de taco na rua. Vamos tomar chuva. Vamos beber água da lama. Vamos. Eu comia bosta de galinha. Olha no aí, sítio. Gente. E tá aqui bonito, fortão aí, ó. Então, tá vendo? Não morri não. Comi cudiguinho, comi chouriço, comi banha de porco cru, bebi o sangue do porco com o cérebro, que era feito na frigideira. Não morri, nem sabia o que era, mas era gostoso. E esses dias eu fui lá com a minha mãe, falei pra minha mãe, nossa mamãe, fui comer uma carne ali, um rodízio que a gente foi comer javali. Credo, moleque, não criei você pra comer essas coisas, não. Nossa, a gente comia rã. Ela morava lá, comia tatu e falava pra mim que não pode comer... Meu pai vivia caçando rolinha na época lá pra poder comer. Eu não posso comer um javali? Tá tirando? Ô, mãe, desculpa aí, meu. Beijo pra senhora. Já comeu bunda de içá? Não. Aquela formiga que tem aquele bundão assim grande. Desculpa as mulheres que tem uns bundão, não tô nada a ver com isso. Não. É uma formiga que ela tem uma bunda. Eu não sei o nome dela. Ferrou a bardida, hein? Aquela que é assim, né? Ela não ferrou, ela morde, Ela morde, você é louco. Jesus. E meu pai tirava aquilo lá e fritava na chapa do fogão a lenha. Olha. Gosto de bacon. Hoje eu diagnostico o mesmo gosto do bacon. Olha só. Que delícia. Faltou bacon. Iguaria, hein? Exatamente. Tá vendo? Aí os caras ficam com nojinho, porque vê lá em Taiwan, lá os caras comendo na rua principal do comércio lá, comendo barata, né, filho? Aqui, ó, comedor de bunda de içá, filho. Uma delícia, hein? Bacon. Pode fritar que é gostoso. E faz croque-croque na boca ainda.
Quando que ela fica bem, ela pula, né? Parece uma pipoquinha, puf, puf. Aí pegava, colocava na... Que delícia. Gente do céu, olha quanta história a gente tá ouvindo aqui hoje, Daniel. E é um tempo bom, cara. Né? O nosso tempo, o tempo de infância, o tempo de adolescência, né? Que foi esses dias atrás aí, mas é um tempo bom, né? Não é diferente de hoje você condicionar a molecada, por exemplo. Hoje tem pais que acham que o Estado, que o professor tem que educar seu filho. O Estado não tem que educar seu filho, minha senhora. Tá de O Estado não tem que educar seu filho, meu senhor. Quem tem que Não. educar é você. O Estado vai ensinar as disciplinas, que é totalmente diferente. E aí, contando em disciplina, a gente entra aí falando sobre o sistema Paulo Freire de educação, né? Hoje a molecada não reprova por falta na escola, você acredita? Não acredito. Não, faz um trabalho lá de compensação de falta, ó, tá tudo certo. E o convívio social, né? Como é que tá? Como é que é? Os filhos parece que são... Tem um filme que chama Cão de Briga, do Jet Li, né? Hoje já tá bem velhinho. E era engraçado, porque o cara, ele literalmente usava uma coleira, o cara soltava a coleira e falava, pega. E aí ele ia pra cima e arrebentava os caras no couro. Não assisti esse filme, não. Não, é um filme bem louco, assim. Né? Por causa da criação. Ele foi achado na rua, né? Uma história mais ou menos assim. E aí o cara criou ele como se fosse um cão de briga, porque ele já era um lutador na época, desde criancinha. Ele já criou ele nessa condição. E olha só, hoje parece que é assim, quando os pais parece que soltam os filhos, parece bicho, né? Bicho porque não sabe conversar, bicho porque não sabe ter vida social, só sabe se falar através do WhatsApp, através do Insta, através do TikTok, né? Só fica vendo aqueles negocinhos ali. A molecada não tem convívio social. Diferente de nós, que graças a Deus tivemos. Então trazer toda essa história que a gente está falando, toda essa passagem de vida que você teve. Lembrar que já teve um tempo aqui que só tinha uma TV no bairro, né? Tudo bem que tem um presidente aí que está querendo ser, um candidato que está querendo se reeleger, né? E ele falou que quando se ele assumir o poder, a classe média só vai ter uma TV só. Né? Que o nego fica esbanjando ter 2 TV dentro de casa. Brincadeira, mas eu não. tenho certeza que ele tem pelo menos uma em cada cômodo do lugar que ele vai, e sempre o lugar que ele vai não é baratinho, né? Só quer ficar no quarto de milhões, mas enfim, não vamos falar de política, né? Já falando. Mas falando de coisa boa, todo esse tempo passou, tudo isso que viveu, todo esse aprendizado, hoje você tá aqui com 32 anos de idade, né? Novinho, sim, a gente sabe, né? Na flor da idade. Né? Na flor da idade, já casado, tem uma bebê linda, né? Conta pra gente como foi esse... Dá pra contar esse encontro? Dá, por que não? Eu tô falando só de coisa boa, né? Então vamos falar coisa boa. Só estamos falando de coisa boa, gente. Então vamos continuar falando de coisa boa. Coisa boa. Coisa boa é quando um homem encontra uma mulher que é sua, como a Bíblia fala, né? Sua adjutora. Né? Adjutora ali, ó, que corre juntinho, como diz Cláudio Duarte. E tem gente que não entende essas coisas, né? Como assim você não entende, meu filho? Tem é uma coisa tão... Fala a verdade, é uma coisa tão boa, rapaz. Se eu pudesse, tinha casado antes. Né? A minha esposa, ela tá acostumada que geralmente na manhã, no café da manhã, às vezes saem umas pregações, entendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra. E... Você ouve no Diber Assessoria. Falando da Bia, então. Vamos lá. Lembra do tomate da minha mãe? O tomate da mãe, lembro. Minha mãe foi lá vendendo quase tomate. Pro pai. Ela estava contente que ela tinha conseguido comprar uma quantidade de tomate por um valor muito baixo. O tomate era muito bom de qualidade. Sim. Aí eu recebi um cliente, me ligou e pediu para eu fazer uma visita na cidade de Araras. Meu Deus. Para que eu pudesse fazer uma máquina para ele de tomate. Pode vir alguma coisa de bom em Araras? Pode. Fala que não, pra ver. Aí eu fui lá para Araras, fui visitar esse cliente. Visitei esse cliente, tô lá e troco ideia com o cliente. Encontro a Bia na cidade de Araras. Correndo com aquele negócio de hospital, como é que chama? Um jaleco? Que é aquele avental do hospital, que é aberto atrás. Ela tava correndo. Como assim?
É que o hospital lá Ô, Bia, é verídico isso? É verídico, é verídico. É, e lá tem o sanatório, né? É. E Araras. Aí eu brinco, as pessoas falam que eu tava passando de carro, ela tava correndo. Falei, ei, moça, quer uma carona? Falei, coitada, eu fugiu do hospital, deixa eu dar uma carona, ajudar ela na fuga. Ai, Aí eu senhor. encontrei a Bia quando eu fui fazer esse Consulta projeto da cliente. máquina de tomate. Aham. E aí calhou de a gente ir até almoçar no mesmo lugar. E ali começamos a conversar, é bem na praça de Araras, né? Eu Sim. fui almoçar, fui procurar Perto do almoço. lago ali? Isso. Ah. Perto do lago? Não Não? é. É na no centro de Araras Ah, mesmo. tá. Onde eu sei que ficam os bancos ali. Sim, é. Tá. Onde ficam os bancos. Mas, rapaz, aquela cidade lá... Sabe aquela bola de feno que passa assim? Sei. No Texas, Aham. nos desenhinhos. Passa lá também? Passa lá. Parecia feriado na cidade. Dia da semana. E eu tô lá. Entendi. E aí eu tô lá almoçando e comecei a conversar com a Bia. Ela trabalhava na Nestlé. Naquela empresa lá, para uma empresa terceirizada, e ela trabalhava lá. E a gente começou a rolar ideia ali, e foi desenrolando um rolo ali em Araras, né? Ela falando da experiência que ela teve lá em Araras, eu falando da experiência também que eu tinha vivido. Os dois tinham vivido uma experiência muito ruim, né? A gente estava realmente repelindo qualquer tipo de relacionamento. Sim. E de repente, esse negócio de repelir se juntou, entendeu? Aí você virou pra ela e falou assim, chora aqui. Ela falou, você também chora aqui. Pronto. Pronto, vamos chorar junto. O, Aí do choro um virou gostou alegria. do tratamento um do outro. Falou, caramba, que legal, é bom isso, hein? E aí até a gente troca mensagem, às vezes, durante o dia, que a gente fala, poxa, eu gosto tanto de estar junto contigo, porque é muito legal, é gostoso demais. Eu não sei, o jargão nosso um pro outro, eu não sabia que eu poderia ser amado dessa forma. Olha. E ela também, eu não sabia que eu poderia ser amado dessa forma. E esse amor foi transbordado e gerou uma vida. Você vê? E Deus deu esse dom pra gente. Olha só. De poder criar. Se você não souber ser dependente de Deus, sua vida tá fadada ao fracasso. Nossa. Pegou o Sim. corte aí, amor? Pegou, né? Se você não tiver apto a ser como criança na presença de Deus, ó, eu chorei o parto inteiro. Nossa. Porque assim, se você quiser conhecer Deus, você também pode. Você pode falar com Ele e Ele vem até você. Ele criou tudo. A primeira coisa, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, gerou um impacto dentro do meu peito assim, caramba, Uau. Deus cuida de mim. Eu não posso ser Deus na vida de outra pessoa. Como é que eu vou ser? Como assim? Não, vou deixar para Ele. Vou consagrar para Ele. Se é dele, né? Ele me deu, Sim. amém, é sua. O que será, eu vou educar, o Senhor vai me ajudar. Então minha oração era assim, o Senhor me ajuda a ser um pai. Não precisa ser excelente, mas alguém que saiba educar uma criança a conhecer o Senhor. Porque se a criança conhecer Deus e os preceitos de Deus, conhecer a história, conhecer Jesus, amado, Pronto. ele não precisa mais de nada. Tá feito. A primeira coisa que o Espírito Santo falou, ensina o amor. Porque no passado, no Antigo Testamento, Deus era severo. Ou você segue ou você morre. É. E Deuteronômio 28, 29. A bênção e a maldição. Exato. É tão bonito isso que depois vem Deus nos ensinar que é o amor. Hoje você só segue Deus. Eu curto Deus, eu sigo Ele. Todos os stories dele, nós estamos lá. Mas você só segue Deus porque você ama Ele. E eu vivo falando isso para as pessoas. Não é difícil amar a Deus. Não. Você não pode amar a Deus com medo de ir para o inferno. Você está com medo do quê? É. Você não pode amar a Deus porque você tem que ter uma religião. Sim. Você não pode amar a Deus porque é moda. Você tem que amar a Deus como ele fosse um pai. Agora, peraí. Eu chamo ele de pai, mas eu não me comporto como filho? A minha filha, ela está dentro do meu braço. Eu levanto. E se eu tropeço? Eu mato. Eu posso matar, posso machucar. E ela está como? Ela está entregue no meu braço, gente. Total.
Então, por que a gente também não é assim com Deus? Entrega. Exatamente. Não é? Eu lembro, eu fiquei um período da minha vida muito ruim, foram 17 anos. 17 anos chorando no braço dele. Todos os dias eu tive que conhecer mais Deus por causa da minha condição. Eu conheci muito mais Deus, conheci muito mais o Espírito Santo, amei muito mais essa família para depois eu ter a minha família. Tá certo. Deus me ensinou. Então, ter filho é maravilhoso. Mas quando você vai ter o filho e você olha e fala, caramba, eu preciso melhorar muita coisa para ser filho de Deus ainda. Deus é pai, não é padrasto. Ei, é bonito falar. E você é filho? Então, Né? exatamente. Você conhece seu pai? Você visita seu pai, não visita? Sim, sim. E quantas vezes você está aí fazendo um monte de coisa da vida e não fala com Deus? Então, É do mesmo jeito. exato. Cadê ele? Ele está aqui. É, A gente pode conversar com ele, olha pode só. falar com ele. Eu falo muito, Deus passava na viração do dia para falar com Adão. Sim, Deus passava na viração do dia para falar com Adão. sim. Quando tudo aconteceu, sucedeu, houve silêncio. Deus não tinha mais filho. Deus nos fez um monte de filho. Eu levanto às vezes 5 horas da manhã, minha esposa não gosta muito. Eu levanto e eu já quero conversar. Aí eu vou conversar com Deus na viração do dia. Que privilégio Total. a gente poder conversar com Ele. Sim. E você vê que no Antigo Testamento inteirinho, Ele quis levantar alguém para conversar com Pra Ele. conversar. Para seguir, para seguir, para seguir. Relacionamento. Pra seguir. Ele falou, tá, tudo bem, vou fazer o seguinte. Eu sei que eu coloquei algo dentro da pessoa que eu fiz, do ser humano que eu fiz. Eu coloquei um negocinho que chama coração. E esse coração, ele não consegue negar o amor dele. Então, quando ele manda o próprio filho para morrer por nós, ele faz o quê? Ele mexe com o nosso coração. Não tem como a gente não amar. Não, de jeito nenhum. Olha, você pode ver, povo brasileiro, povo do mundo inteiro, acontece guerra, todo mundo vai lá e ajuda. Exato. Sabe por quê? Porque nós somos essa parte a partir de Deus. E aí vem um monte de gente e nega a existência. Então, como? Né? Não tem. É muito interessante isso, Daniel. Até já caminhamos mais do que o final, gente, tá? Mas já vamos acabar daqui a pouco. É que conversa Atrasamos muito muito, boa. desculpa, gente. Mas assim, tem até música que fala, né? Pra ter 2 paixões no meu peito, só tendo 2 corações, se eu não me engano. Uma música aí que tocou muita balada aí esse tempo atrás aí. Mas, na verdade, e aí o Fernandinho, ele vem no DVD dele, Santo, que ele gravou meia pandemia. Eu achei muito interessante isso, todo o propósito dele. Se você não assistiu o clipe dessa música, vá assistir no YouTube aí. É muito interessante, porque, Daniel, ele fala até quando na música que canta ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. E aí ele fala assim, o mundo prega que o coração do homem é pequeno demais para ter 2 amores. Na verdade, o coração do homem só é capaz de ter um amor. Esse amor se chama Jesus Cristo. E a gente passa a vida toda, a gente vê pessoas que procuram durante muito tempo da vida preencher um vazio dentro do coração com bebida, com droga, com sexo, com isso, com aquilo, com fortuna. E nada satisfaz. Porque esse lugar é reservado para um amor. Só cabe um amor, que é o amor de Cristo. Completo. Completo. Ele completa, ele preenche esse lugar. Olha que coisa. Cabe tudo isso, essa história que nós falamos um pouco hoje. O amor de Deus por você. De ter te encontrado na rua. Mole. Achei na rua o rapazinho ali, ó. Né? 2 anos e meio. Vamos frisar. E Deus fez esse resgate na sua vida. O resgate emocional, que você falou que você ficou 17 anos chorando com ele. O encontro profundo, que é o que Deus procura com todo ser humano. Relacionamento. É o que Deus procura. Hoje o relacionamento teu com a Bia. É um prazer sempre ter vocês 3 aqui agora. Na casa a gente fica muito feliz quando vocês chegam. A gente conta, até os meninos falam, vou lançar aqui, tá?
Vou lançar aqui no podcast. Seu nome não é Jimber, é Jimber. Ah, o Jimber. É o Jimber. Hoje tem podcast do Jimber. Hoje vamos gravar o Jimber? Vamos gravar o Jimber hoje. Eu não sei qual é o problema dele na pronúncia, né? Mas nossa, que legal, cara, gravar o podcast do Jimber, né? É o Luiz Fabiano, um menino que nos ajuda aqui. É, legal. E ele fala assim, não, ô Luiz, é Jimber. Ah, é Jimber, tá. Mas vai gravar o Jimber hoje? Não adianta. Ele fala. Mas todo esse aprendizado, todo esse cuidado de Deus. Esse podcast poderia ter um nome. O cuidado de Deus na nossa vida. Caramba. Né? Não adianta você querer escolher o lugar que você vai nascer. Não adianta você querer escolher a sua vida financeira. Não adianta você escolher o curso da escola. Não adianta você escolher nada. Se você não estiver no caminho de Deus, nenhum caminho é melhor. A Bíblia diz, o coração do homem faz planos. Sim. Mas é Deus quem executa. Eu escolhi um monte de caminho. Eu tenho uma história, todo mundo tem. Uhum. Eu tive uma história. Dentro dessa história é assim, eu só me encontrei quando eu realmente encontrei Deus. Nossa. Porque eu era uma pessoa burra, sério, raciocínio pobre. Por mais que a minha mãe me estimulava e eu sabia falar e etc., eu era uma pessoa que estava vagando pelo mundo. Tipo, conheci budismo, seixonoísmo, conheci todas as religiões possíveis, não tenho nada contra, amo todos vocês, abraço, a gente pode comer junto, churrasco, se souber fazer a gente vai, não tem problema não. Amo todos vocês. Mas quando eu encontrei Deus, a primeira coisa que aconteceu, eu vou ler a Bíblia. Mas eu não vou ler a Bíblia porque alguém falou para mim ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia para buscar quem era Deus, eu quero saber quem é Ele. E por que Ele se mostrou agora e lá no início? E por que pessoas que passaram perto de mim, que eu tive convivência ali há alguns anos, que conhecia ele também não falou para mim? Ei, quem é essa pessoa que mudou minha vida, que mudou a minha história, que fez eu ser quem eu sou hoje? Quem é a pessoa que me pegou lá do nada e me colocou numa família para ser educado? Né? Exato. Não interessa nada na sua vida. Você pode tentar várias coisas. Você só vai se encontrar quando você encontrar Deus. Com certeza. Aí você está no caminho correto. Querido, inteligência foi triplicada, quadriplicada. Eu repeti 3 vezes a 5ª série, fiz até a 7ª série. Olha. Tem 2 empresas. Eu não tenho ego de falar que eu dou aula para as pessoas, nada. Eu conto a minha história e eu gerencio a empresa do cara como minha mãe gerenciava em casa. Olha. As finanças é como minha mãe me ensinou. A organização dentro era como meu pai me mostrava. Olha então, assim, eu não estudei, eu não fiz faculdade nenhuma para ter empresa. Eu só faço aquilo que me ensinaram. Olha. E aquilo que me ensinaram foi o melhor para mim. Sabe por quê? Porque Deus quis que eu ficasse naquele lugar. Olha só. Né? Eu não escolhi estar ali. Nossa. Então, e quanta gente que nasce num lar abençoado, porque eu creio assim. Sim, sim. Eu posso ter nascido num lar desestruturado, mas eu sou lá e falo, não, é aqui, ó. Eu quero você nesse lugar. Total. Não sou privilegiado. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Sim, sim. Então, todos nós somos filhos dele. Exato. Então, aproveite o lar que você tá. Pesque um pouco mais a sua mãe, pesque um pouco mais o seu pai. Coma junto, olha no olho, sente o cheiro deles. Sim. Aprenda algo com eles. Até porque a gente tem que aprender a dar flores em vida. Sim. Né? Porque depois que partir... Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Falo dos meus pais para onde quer que eu vou. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como que você é assim? Meu pai. Ou minha mãe. A Bia mesmo, dentro de casa, não tem um dia que eu não falo, minha mãe me ensinou isso. Esse dia minha filha estava com febre, minha mãe me ensinou o quê? Arranca toda a roupa, que eu cuidei dos meus sobrinhos. Arranca toda a roupa e deixa quieta, que vai abaixar, vai monitorando. Mas arranca toda a roupa e já deixa quieta, que você vai ver que já começa a melhorar. Dá o remedinho. Sim. Por quê? Temperatura. Não conseguiu? Banho. Banho de álcool. Por causa dos antigos também. Então, banho de álcool. Um monte de coisa que minha mãe me ensinou. Olha aí. Que dá certo. Até hoje. Lavar roupa minha mãe me ensinou, você acredita? Olha só.
Limpar as coisas, minha mãe me Hoje ensinou. os rapazinhos, tudo quer morder o beiço das meninas aí, mas não sabe lavar uma cueca, rapaz. Se liga, meu irmão. Tá Então. tirando, meu. Vai aprender a tratar uma família, né? É, vai aprender a construir uma família pra depois você querer morder o beiço das meninas aí. Tá de brincadeira, pô. Tá tirando? Vou mostrar a peixeira pra você. Daniel, obrigado. Olha, eu sei que tem muita coisa pra gente falar, né? Tem. Mas infelizmente o tempo não nos permite. Eu quero te agradecer. Que isso? Eu te deixei super à vontade. Eu espero que você tenha sentido isso. Ô, louco. Pra falar, contar a sua história. Sim, sem E problema. porque é bom a gente ouvir histórias. Estamos aqui para ouvir história. Legal. História que eu tive uma primeira sequência de podcasts, até você que está aí nos ouvindo, assistindo, que não viu ainda no Spotify. Primeira série, são 10 episódios, histórias que inspiram. Né? E ali a gente conta um pouco sobre várias histórias. E essa realmente, esse podcast de hoje realmente é uma história que inspira, né? Muito, que me inspirou e eu espero que tenha inspirado você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo. Daniel, mais uma vez, obrigado. Que Deus continue te dando graça, sabedoria. Amém. E obrigado por estar com a gente aqui nos Estúdios House. É um prazer imenso te receber em House. Obrigado, querido. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, trocando e invertendo os papéis, contando um pouco de mim, né? Difícil às vezes a gente falar da gente. Difícil contar a realidade, mas assim, tudo aquilo que aconteceu na minha vida só tem um nome a ser glorificado. O nome dele é Deus. Amém. É isso aí. Que o nome dele seja exaltado, que as pessoas saibam que sem ele eu não poderia estar aqui. Total. Minha mãe teve a participação dela, meu pai a participação dela, a sociedade a participação dela na minha vida, os amigos a participação deles, mas sem Deus eu não estaria aqui não. Exatamente. Obrigado, Daniel. Por nada, querido. E para você que nos acompanha, se você precisa de qualquer tipo de material elétrico para sua casa e mais, se você precisa de iluminação para sua casa, eu te recomendo o Grupo Iluminare do meu amigo Moacir Baquião. O lugar, essa loja está sendo toda repaginada. Gente, vocês não têm noção de quão linda está ficando essa loja. Mas se você quer acompanhar o processo e se você precisa, faz igual meu sogro. Bate um fio lá, ô Moacir, tô precisando de umas coisas aí. Ó, desde tomadinha, desde fita isolante líquido. Sabia que existe? Eu não sabia que existia esse trem. Líquida, não? Né? Não sabia que existia isso aí. Tem também fita isolante líquida, lustres. Gente, tem uns lustres lindos lá. Aproveita que, se eu não me engano, ainda tá em promoção. Tem bastante coisa boa lá que você precisa para sua casa. Quer dar uma modificada, quer dar uma mudada aí na sua casa, corre lá, Grupo Iluminare. Eu vou deixar o Instagram para vocês aqui. Muito obrigado, Moacir, pela parceria, pela ajuda. Estúdios House, a nossa casa, onde você vem e se sente realmente em house, se sente realmente em casa. Aqui não é apenas um estúdio podcast. Aqui é como o San Cesário fala, aqui é um pedaço de Neverland. Aqui é um pedaço do Lollapalooza. Aqui é um pedaço da sua casa, do seu sofá. É, o sofá fica abauladinho, assim, de tanto você ficar sentado só no lugar, tá? Aqui nós somos uma extensão. Aqui, nós também praticamos pilates. Também. Tá? Gente, mas é o lugar que nós esperamos você para vir contar a tua história, vir fazer o seu podcast. Estamos preparados aqui para te receber com muito amor e carinho. Assim como hoje recebemos o Daniel. E eu quero convidar você desde já novamente a curtir esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta bastante. Se essa história ensinou alguma coisa para você, ensinou, né? Alguma coisa para você, por favor, deixa nos comentários aí, manda um feedback pra gente, segue a gente nas redes sociais e ó, próxima semana tem outro convidado, uma outra história que vai trazer muito ensinamento e muita coisa boa pra você, tá? Não se esquece, segue a gente lá, fechou? Obrigado por você estar aqui com a gente, um abraço, valeu!